Conectados com Priscila Menuti. Conectando pessoas, histórias e emoções. Chegamos conectados com vocês, conectados comigo, Priscila Menuti, e conectados com os nossos convidados. Esse mês estamos com convidados maravilhosos, convidados donos de salões de beleza, donos de produtos de cabelo cacheados, gente, advogados, empreendedores. Gente, esse podcast está uma loucura. Mas antes de eu apresentar o convidado, porque agora estou com um doutor. Então eu sou uma pessoa bem séria. Mas antes de eu apresentar esse meu convidado, segura o recadinho que eu tenho pra você. Essência de Maria, feito com amor, em cada fragrância um toque de flor. Cuidado que envolve, faz bem pra você. Saboaria artesanal pra sentir e viver. Essência de Maria, a pureza do artesanal feito com amor. Voltamos, viu? O recadinho foi rapidinho. E agora, sem mais delongas, eu estou com o doutor Inajaí Costa dos Santos. Nossa, que nome forte! Mas eu vou chamar ele de doutor Iná, porque ele me permitiu. Muito bem-vindo, doutor Iná. O prazer é todo meu, Priscila. Que honra, pra você. Muito obrigada. Ai, que delícia. Eu vou... Tô aqui, Iná. Pra quê, doutor? Nós vamos falar hoje de uma coisa... Quando eu encontrei com o doutor, eu conheci o doutor num churrasco, gente. Ó, que beleza. Ó, que delícia. De um network. Exato. Não foi? E a gente conversando, gente, me chamou muita atenção. Advocacia Boutique. Exato. Eu quero saber tudo, não me esconda nada. Pois é. Da onde veio a ideia, ou se já existe, em algum lugar do planeta, advocacia de boutique. Pois é. Priscila, vim aqui para conectar. Conectar e abrir a caixinha preta, para que a gente possa entender de fato o que seria essa advocacia boutique. Eu sou advogado empresarial há 15 anos. Certo. Nesse período, eu advoguei para grandes bancas, como o Banco Bradesco, empresas do grupo da Claro. E eu tive a oportunidade, tá um pouquinho da minha história, tá? Sim. Nesse período, eu vou te dizer, quebrei por 3 vezes na minha advocacia. 3 vezes. Passei por situações que não foram fáceis. Porque eu não via, Priscila, a advocacia como um empreendimento, como um negócio. E a faculdade de Direito, os colegas que estão nos assistindo vão concordar comigo, não nos preparam para nós sermos gestores, administradores. Certo. De modo a ver o direito, não como aquilo que eu faço. Porque eu digo o seguinte, eu sou um comunicador jurídico. Eu faço gestão, eu tenho uma empresa que é uma advocacia boutique. Tá. E o direito é simplesmente o meu produto, que eu personalizo, empacoto e entrego para as empresas que necessitam desse tipo de serviço. Sim. O que ocorre? Da última vez que eu quebrei, eu fui para os Estados Unidos e passei também um período difícil lá. Para você ter uma ideia, inclusive cheguei a passar até por um divórcio. Foi a terceira vez, pessoal. Sabe quando você vai pro buraco e fala, e agora, o que eu faço? E aí eu estava me preparando para o mestrado e eu comecei a estudar como era o mercado norte-americano. Certo. Foi quando eu me deparei com o conceito advocacia boutique. Uma advocacia mais próxima, no modelo B2B com o empresário. Uhum. Então, o advogado, ele literalmente entra dentro da empresa, nós fazemos um diagnóstico empresarial, e aí eu reformulo os contratos, os procedimentos, aqueles que não tem, nós criamos personalizados para o empresário, e visamos ali justamente blindá-lo de processos, de situações que poderiam gerar, de repente, doenças ocupacionais, como Sim. está na moda agora a NR1. Né? Inclusive, o ministro André Mendonça, na semana retrasada, deu uma decisão a respeito disso, né? Concedendo mais 3 meses para que as empresas pudessem se adequar sem serem autuadas justamente, olha que interessante, a NR1 veio e já veio com defeito. Eita. Por quê? Ela
transferiu a obrigatoriedade para as empresas mapearem os riscos psicossociais, porém, ela não trouxe a forma que isso iria ocorrer. Então, olha que interessante, a própria ausência da norma poderia gerar algum tipo de problema ali dentro. Então, por essa razão, ganhamos mais 3 meses e hoje nós estamos correndo com treinamentos empresariais, estruturando, certificando e ajudando os empresários nessa área. Então, esse é o modelo de advocacia que nós adotamos lá no escritório. Certo. Tá? Tem a parte boa e a parte ruim. Boa. A parte boa, nós entregamos qualidade. A parte ruim, nós não podemos ter um número grande de clientes. Porque aí nós não conseguimos personalizar ali o atendimento. Tá? É isso. É um número... É mais fechado, vamos dizer. É mais fechado, o grau de comprometimento é maior. Sim. Tá? Existem alguns advogados que eu acompanho nas redes sociais, que são norte-americanos, né? Para você ter uma ideia, teve uma advogada, uma lawyer, ela estava no horário de almoço, recebeu um e-mail, e aí ela respondeu falando o seguinte, olha, eu posso terminar o meu almoço agora ou você quer que eu já te responda de imediato? Então, olha o grau de comprometimento. Então, por isso que nós temos ali os Estados Unidos como um país, né, um modelo de uma advocacia diferenciada. Isso, eles estão realmente anos-luz na nossa frente. Em quase tudo, né? E os advogados lá ganham muito bem por conta desse serviço que eles entregam. Só que em contrapartida é normal eles trabalharem 12, 13, 14 horas por dia. Mas vocês aqui também, se bobear, trabalham até na madrugada? Quantas vezes, é verdade. Não é? É verdade. Tipo, não tem essa. Ligam e falam, ó, deu pepino aqui, eu preciso resolver, como que eu faço? Vem pra empresa. Exato, Priscila. Né? Então, tá mais ou menos ali. De igual para igual. Exatamente. Né? Só que eles resolvem os pepinos todos durante o horário de trabalho. Isso. Né? O trabalho da advocacia boutique é justamente evitar que esses pepinos, né? Que esses incêndios venham a acontecer. Porque a ideia nossa é entrar primeiro no preventivo. Sim. E nós trabalhamos Fazer a lá... prevenção. Exato. São os 3 pilares da empresa, que nós... olha, nesses 15 anos de advocacia, Priscila, eu atendi mais de 1.000 empresas lá. Sim. Né? E nesses mais de 1.000 atendimentos, nós podemos identificar alguns problemas em comum que eles têm. Então, geralmente são problemas bancários, problemas trabalhistas e problemas tributários. Eita. É bastante coisa. Pois é. É bastante. Mas agora, eu quero saber quem era Iná antes da advocacia. Muito bom. Vamos pegar um pouquinho lá. Legal. Quero saber quem é. O Iná, ele tem origem nordestina. Sou de Recife. Vim pequeno de lá para cá, para São Paulo. São Paulo. Isso. Morei no bairro da Freguesia do Ó. Eu tive... Meu vizinho. Pois é, você também era da freguesia? Não, da Casa Verde. Pertíssimo. Tem amigos lá. Lá. E aí o que acontece? Eu tive o contato, Priscila, com o empreendedorismo muito cedo. Eu lembro que eu acordava, uma vez, isso me marcou muito, eu acordei 4 horas da manhã e a minha mãe, ela trabalhava como costureira e ela estava fazendo bolo para vender lá na operação, no local onde ela trabalhava. Certo. Ou seja, o salário, é a realidade brasileira, o salário do trabalhador não vence, né? A lei estipula um valor mínimo lá para um salário, mas o trabalhador não consegue pagar o aluguel, colocar comida dentro de casa, Imagina. ter plano de saúde, investir em lazer, em educação, não consegue. Então, ali eu já pude identificar na minha mãe a figura do empreendedor, mas assim, entendendo o preço que ele paga. Tá? O preço que ele paga. É uma atividade empresária. Eu falo. Temos, por exemplo, a figura dos camelôs. É uma atividade empresária. É dura. Em outras palavras, a presença ou a ausência de um CNPJ não quer dizer nada. O que quer dizer é a atividade que a pessoa exerce. Sim. Tá? Então é isso. É sobre isso. Pois é. E aí, esse Iná, que veio bem cedo, que teve essa mãe guerreira, filho de pais separados. Não, eu tenho 3 irmãs, Priscila. Das 3 irmãs, a mais velha também é advogada. Eita, família. Aí a minha irmã do meio, a Yara, a mais velha é a Iguaracira. Olha os nomes, Olha sabe? os Você vai dar nomes. risada, hein, gente? Não. Iguaracira, a mais velha. A do meio, Irajaíra. Irajaíra. Essa Irajaíra, É ela trava-língua, né, gente? É trava-língua. Pois é.
Essa do meio, ela é fisioterapeuta e podóloga. Arrasou. E a mais nova, que é a Iná Jaira, tá? Ela é empreendedora. Hoje ela tem algumas casinhas de aluguel que ela construiu aí no período que ela estava lá nos Estados Unidos também. Sim. A família foi toda para os Estados Unidos? Foi. Foi? Na verdade, fui eu. Não, foi a minha irmã primeiro. Tinha Tá. alguns amigos morando lá. E aí foi bem na época que eu tava passando num período bem difícil, né? Eu tava já com problema no meu antigo casamento, Sim. né? E aí ela, olha, se você quiser vir pra cá, a gente pode te dar um apoio. Eu falei, cara, bacana. E eu estava preparando o meu visto de estudante. Tá. E aí eu fui. Então a minha irmã me deu todo o apoio lá, sou muito grato a ela. Um beijo pra você. O apelido dela é Bruna. Tá, Iná tudo Jaira bem. Bruna. Bruna. Pois é. Mas ela que me deu todo o apoio e a estrutura lá que você precisa. Não é fácil você passar uma temporada. Peguei a pandemia, Priscila. Eita. Peguei a pandemia no exterior, tá? Ano de 2019 ali, né? 2019 para 2020, né? E o que eu Praticamente ficou preso. nem me fale. Mas foi bom, porque eu tive essa vivência lá no exterior, fiz muitos contatos, enfim, que me ajudaram. Acho que lá abre a mente da gente. Aqui eu falo, Imagino. pessoal, aqui você acha que trabalha, vai para o exterior para ver a realidade lá. Não é fácil. Não estou dizendo que o exterior é melhor do que a nossa terra, porque a nossa terra, ela é abençoada. Aqui o que você plantar, você colhe. Lá você não tem isso, não. Lá ou eles importam, ou eles vão Sim. trabalhar com modelo de estufas. Tá? Então não é fácil. Então aí esse Ná teve essa mãe empreendedora, cresceu a vida inteira na escola pública. Tá? Eu tenho uma história horrível até, que eu guardei na minha memória. Dos colégios que eu estudei, para você ver a dificuldade. Primeiro, você ser negro, né? Você vir de baixo ali numa situação que não é fácil, Sim. mas tinha vontade de crescer e estávamos sendo muito bem direcionados por uma mulher que era honestíssima, um exemplo para todos nós, né? Mas tinha uma escola que, para você ter uma ideia, no primeiro dia de periferia, no primeiro dia de escola, eu fui lá, né? Não conhecia ninguém, tomei logo um tapa na cara. Eita, mas já essa foi Olha a... que pesado. Bem-vindo. Olha que pesado. Nessa época eu já trabalhava, e aí eu fiz amizade com 2 gêmeos, Jário e Jefferson, nunca vou esquecer o nome deles. E eu pagava o lanche pra eles. Resultado, ninguém nunca mais mexeu comigo, virei intocável. Ninguém Naquela época, o Senhor Todo-Poderoso já me deu a estratégia. Vai, filho. É o jeito. Pois é. E aí, com o tempo, a minha mãe foi colocando... Eu finalizei o ensino médio já numa escola particular. Minha mãe já tinha uma condição um pouco melhor. E aí eu comecei a trabalhar. Na época, eu trabalhei no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Foi muito bom a experiência. Muito boa. Trabalhava direto com o juiz. E aí, eu lia muito. Sim. E foi quando eu comecei a incorporar os termos jurídicos, enfim. Acompanhava muitas audiências, Priscila. Eita, lasqueira. Saí de lá, fui trabalhar com um professor, me destaquei. E aí o professor de Direito Empresarial, Dr. Marcelo Fonseca Boaventura, na Avenida Paulista ali. Foi uma época em que devido a ter me destacado um pouco, eu tinha me tornado um aluno monitor, tá? Você monitorava. Exato, eu fazia correção de provas, enfim. Eu lembro que era uma época, Priscila, que eu converso às vezes com as estagiárias lá do escritório. Eu falo, gente, a gente precisa pagar o preço. A faculdade não me fez, eu fiz a faculdade. Então, quantas vezes eu não virava à noite estudando, colocava lá uma bacia com água gelada, ventilador na cara, Pra poder ficar acordado. para enfrentar uma semana de prova. E assim, até hoje, Priscila, eu lembro de coisas, de teses, que eu tô falando há 20 anos atrás, que eu iniciei na faculdade. Mas eu lembro de tudo por conta do meu grau de comprometimento. E é isso que eu vejo hoje fazer a diferença quando a gente senta para conversar com um empresário. E eu falo, quer saber a área mais rica que tem do direito é o direito empresarial. Porque você precisa além do direito. Você tem que entender um pouquinho de inglês, um pouquinho agora está na moda as IAs, né? Exatamente. Gestão. E por isso que hoje nós estamos, inclusive, lançando o braço lá no nosso escritório das palestras e treinamentos empresariais. Precisa, né? Então, trabalhei lá e de lá eu fui para minha escola, o Banco Bradesco. Lá foi a minha escola, Priscila. Entrei como, na época, estagiário, me tornei advogado lá e saí de lá como coordenador. Então, eu era especialista já naquela época
em advocacia de massa que fala. Né? Grandes volumes de processo e processos altíssimos. Eu lembro uma vez que eu saí do escritório correndo, naquela época era papel ainda, era uma Sim. época que a gente ainda mandava, para você ter uma ideia, peticionava para Brasília, para o STF ou para o STJ, por fax. Eu ia falar agora. Olha que loucura. Né? Peguei essa parte. Usava o fax ainda. Peguei isso. E aí o que acontece? Uma vez eu saí, o escritório ficava na República, próximo ao João Mendes, né, ali na Praça da Sé. E estava um trânsito danado. O fórum ia fechar 7 horas da noite, eu saí do escritório, faltando 10 minutos pro fórum fechar. Loucura. Naquela época não tinha Uber, era táxi. Pegamos um táxi. Quando eu cheguei ali, bem próximo do João Mendes, travou tudo. Eu falei, e agora? Faltava 2 minutos. Eita, Sabe o que eu fiz? Saiu do táxi correndo. Pulei, abri a porta, saí igual um louco, papel na mão. Gente. A hora que eu tô vendo o segurança tava fechando a porta, eu vupt! O homem olhou pra mim assim. Falou, ei, querido. Não perdi o prazo. Tá vendo? Se tivesse perdido aquele processo, gente, era um processo, se eu não me engano, era quase R$500 mil. Meu Deus Olha que do loucura. céu. E isso, desde aquela época, eu já comecei a exercer a minha fé, tá? Tá vendo? Comecei a exercer minha fé. E as pernas, né? Porque correu. Mas correu, pega. Pois Ninguém é. pegava ele. Mas de lá, né, aí então, eu me tornei advogado no Bradesco, já tinha toda essa trajetória de escritório empresarial. E eu resolvi abrir meu escritório. Virei pro meu, na época, né, o Sim. chefe lá do departamento, e Dr. Kleber Pinheiro. E aí ele disse, olha, doutor, eu vou deixar as portas abertas. E aí eu abri o escritório de um dono só na época. E ele fechou um contrato comigo. Eu até fico emocionado sobre isso, né? Mas os meus primeiros 2 anos de advocacia, eu tinha o cliente, o Banco Bradesco, como sendo meu cliente. Né? Isso daí foi incrível. Eu fiquei 2 anos lá como cuidando de uma cartilha para ele, mas foi meu início. E aí Deus colocou uma empresa muito boa nessa época aí, que eu já estava finalizando os 2 anos, eu estava começando a pegar um monte de cliente. Já tinha secretária, já tinha estagiário, já tinha Já tava advogado na bem nossa base, né? Estabelecido, vamos Pois dizer é. assim. E já entendia muito sobre a questão das principais dores dos empresários, porque, olha, gente, contratação não é fácil. Você precisa entender sobre modelo, os 4 tipos de colaboradores que tem, você precisa estruturar o teu negócio, você precisa treinar a galera para trabalhar para você. Você precisa entender de finanças, Nossa. eu precisa imagino, colocar lá precisa. na planilha, né? Colocar contas a pagar, tudo. Precisa criar um fundo de caixa para você poder se manter. Olha o exemplo da pandemia que nós tivemos aí, né? E fora isso, tem as suas atualizações. E o curioso, a faculdade não tinha me preparado para o empreender. Porque a gente acha, vou me formar, é só abrir um escritório em cima de uma padaria, amanhã já vai ter uma fila. Não é assim. Só que não. Não é fácil. Mas aí no começo da advocacia, eu não tinha ninguém, era eu e as moscas. Eu brinco, o dono lá da imobiliária, até hoje é meu amigo, Magno Imóveis. Ele disse assim, olha, Iná, cara, eu tenho uma salinha aqui pra você e tudo mais, fica em cima de uma farmácia, né? E literalmente, era uma salinha, Priscila. Acho que era 3x3. E ali eu Literalmente comecei. era uma salinha. Só que ali eu falo que eu tive alguns encontros com Deus ali naquele lugar. Um deles, né, eu pedi pra Deus, falei, Deus, me dá um norte aqui, o que eu faço, né? E aí eu tive um sonho, né, de um rapaz com uma malinha na mão e um currículo. Aí eu acordei no outro dia, eu falei, já sei. Eu inventei uma proposta naquela época, nem imaginava ir para os Estados Unidos. Sim. Chamava-se custo zero. Eu ia até as empresas e falava assim, olha, naquela época tinha cheque? Você tem cheque para cobrar? Ah, tem um cheque e tal. Falei, pô, legal, o que eu vou fazer com você? Você me passa o cheque. E eu acabei de abrir contava a minha história, né? Abri um escritório ali e tal. E aí, se o seu cheque for de R$1.000, eu não vou te devolver 1.000, eu vou te devolver R$1.010, R$1.100. E você vai me perguntar, mas e os seus honorários? Aí eu mesmo respondia, os meus honorários, o estatuto do advogado me autoriza a cobrar de 10% até 30% do teu cliente. E ali eu convencia ele, quando eu fui ver, Priscila, eu estava com praticamente todos os colégios da cidade viraram meus clientes empresariais naquela época. Porque todo mundo tinha. cheque. Naquela época o pessoal tinha que pagar a conta telefônica, que não era barato. Sim.
tinha que separar um funcionário para fazer aquela cobrança, e eu ainda falava, ó, e dependendo da forma que você cobrar, sabe o que vai acontecer? Teu cliente vai passar do outro lado da rua. Não vai ser mais seu cliente. Então, isso tudo você terceiriza para mim, e o que que eu faço? O meu compromisso é devolver o cliente para você. Sim. E aí eu comecei. Quando eu fui ver, eu tinha pego uma outra sala, montei o telemarketing, já estava com vendo? 5 colaboradoras lá, e dali foi para um espaço maior, e aí começou minha jornada. Brasil, crises, problemas de economia, problemas de gestão financeira, coisas que a gente não vai aprendendo. Não. Aí, Coisa então, que vocês não aprenderam, né? nem me Aprenderam fale. na raça. Nem me fale. Aí eu quebrei a primeira vez, eu tinha feito uma sociedade com uma pessoa e não deu certo. Certo. E aí eu fiz uma outra sociedade depois, não deu certo. E a terceira vez foi quando eu fui para os Estados Unidos, que foi pesado, pessoal. Passar por um processo desse, né, uma separação de divórcio, né? Eu já tinha 2 filhos nessa época. Eita. É. Tinha quanto tempo de casamento? Eu tinha 10 anos de casamento. Que 10 tempo. anos. É uma vida inteira, né? Praticamente o período que eu tinha passado na OAB. Né? Os 10 anos de advogar eram os 10 anos de casamento. Sim. Mas tem processos que a gente não escolhe. Tem processos que a gente passa. Por quê? Amadurecimento. E aí, nesse processo, foi onde realmente, mais uma vez, eu desci na casa do oleiro, Priscila. E Deus, ele me levantou de uma forma sobrenatural. Tanto que aí eu voltei depois dos Estados Unidos. Tem até uma história que eu tava chegando no aeroporto, assim, olhei para baixo, né? Falei, e agora? Eu vou ter que eu já tava 2 anos fora. Falei, vou ter que recomeçar na advocacia, mas não tenho cliente, não tenho escritório, não tenho nada. Quando a gente passou das nuvens, que você enxerga lá aquela, né? A cidade. Começa a crescer, né? Pois, Prédio e tal, né? aí Deus falou comigo. Ele falou assim, tá vendo lá embaixo? Quantas pessoas não estão fazendo negócio? Tem gente comprando, vendendo, alugando. E ele falou, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Priscila, com uma semana no Brasil, eu fiz uma postagem na minha rede social, um amigo me ligou. Cecílio Teodoro, Cecílio Teodoro da Teodoro Estofados, até hoje ele continua lá como meu cliente. Meu primeiro cliente foi você, Cecília, você sabe muito bem disso. Doutor Inajaí, você já tá no Brasil de volta? Que loucura é essa? Eu falei, cara, tô aqui. Aí ele falou, ó, lembra lá o problema que a gente tá tendo no local? Eu falei, lembro. Ele falou, então, uma reintegração de posse, vem pra cá. Era uma reintegração de posse coletiva. Priscila, Tá. fechei 20 contratos empresariais. Perdão, 20 contratos. Na época eu cobrei, acho que ação coletiva era um salário mínimo, porque o pessoal não tinha muita condição para pagar. Sim. Mas eram 20 contratos de uma vez só. Reestruturei meu escritório, já trouxe aquela ideia que eu tinha de advocacia boutique, Sim. e hoje estamos aqui. Né? Até Eu cheguei em hoje. 2022, janeiro de 2022, a gente está fazendo 4 anos aí, retomando a advocacia no Brasil e, graças a Deus, decolando. Por favor. Decolando. Né? Essa é a minha jornada. Bota advogado pra falar, minha filha, é isso que Eu acontece. gosto assim, de gente que fala. Mas falando nisso, antes de toda essa jornada, o que te despertou estudar direito? A justiça, pelo fato de eu ter vindo de uma comunidade e ter ali, na minha base familiar, pessoas que sempre quiseram crescer, mas que ao mesmo tempo também passaram por muitas injustiças, Priscila. Isso foi me despertando para a área jurídica, tá? Mas eu não entendia muito bem. Quando eu estava finalizando o ensino médio, já estava numa escola particular, foi bem na época que eles estavam tirando a legalização da galera que fazia o técnico contábil, que eles podiam assinar como se contador fosse. Sim. Nessa época, né? 2009, 2010. Nessa época podia. Acho que 2005, 2006. E aí, na escola, falaram, você não quer fazer contabilidade? Eu falei, cara, números não é muito comigo. Eu sou mais de humanas, eu gostava de ler, gostava, tudo. E aí, o que acontece? Eu comprei uma revista, chamada Revista do Estudante. E aí, eu comecei a ler todas as áreas, todas as profissões e fazia o exercício mental. Sim. Se eu fosse um enfermeiro, como seria o meu dia a dia? Né? Qual é a remuneração? Se eu fosse um administrador? E aí eu fui indo, né? Vendo as possibilidades, e aí eu me deparei com o direito. O direito, Priscila, ele é muito rico, ele nos abre muitas portas e ele tem diversas áreas que você pode atuar. Sim. Você pode prestar um concurso público, você pode trabalhar dentro de uma empresa,
Você pode abrir teu escritório, você pode trabalhar para escritório, você pode se tornar só um advogado audiencista, como nós temos lá na nossa base. Sim. Tem advogado que só faz audiência. Você pode só fazer petições, se você quiser. Hoje, com a inteligência artificial, hoje está um pouquinho mais difícil a respeito disso, né? Dá até medo. Pois é. Mas o principal, você ajuda as pessoas e leva o pão para casa. Então, isso não tem preço. Não mesmo. É. Não tem. E eu digo o seguinte, advogar eu vejo como um dom, e advogado é um dos nomes de Deus também, sabe? Então, eu vejo hoje como se eu estivesse exercendo um chamado. E eu brinco lá no escritório, só que eu brinco falando a verdade para elas. Falo, gente, nós precisamos entregar nada menos do que a excelência. Porque é isso que as pessoas esperam de nós. Todo mundo pode errar, menos o jurídico. Sim. Porque o jurídico é responsável por resolver esses problemas. Eu trabalho com as dores, eu trabalho com a insônia, eu trabalho com as dificuldades que as pessoas têm de lidar no dia a dia, com gestão, com o processo trabalhista, com o governo batendo na tua porta. Sim. A questão da economia também que vem aí. O Brasil, Priscila, em termos de modelo de economia, eu acho que é um dos piores do mundo. Então, para o empresário, sempre foi e é, até hoje, muito difícil você empreender aqui no nosso país. Nossa, demais. Porque toda vez que você fala assim, tá ficando legal, o governo vem e muda a regra do jogo. E aí a gente precisa correr atrás. E isso é o direito. O direito, primeiro, ele nasce na sociedade em forma de um fato, se torna um fato jurídico. Quando a lei vem para regulamentar, ela já vem de forma tardia. E como que você, empresário, faz para resolver os problemas? Por isso E eu às digo. vezes vem com defeito, né? Nem me fale, como VNR1. Não é? Por isso que você precisa, né? Vem com defeito? Nem me fale. Tem um livro que eu recomendo para todo mundo, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Eu já li esse livro, pessoal, umas 5 vezes. E eu estou lendo a 6ª agora. Só para ter certeza. O que acontece? O Robert, ele diz o seguinte, que a empresa que quer crescer, ela precisa ter alguns amigos. É um ensinamento oculto que ele coloca lá dentro, mas está escrito lá. Você precisa ter um contador, você precisa ter um bom advogado que entenda do teu negócio, e ele fala o corretor. Só que eu acrescento mais um, os mentores. Coisas que você não aprende na faculdade de administração, ou tenho muitos clientes lá, Priscila, que é empresário, fatura muito, mas nunca pisou numa universidade. Por quê? Porque ele tem chamado. Empreender também é um chamado. Também, tá? eu acho. Por isso que a gente busca fazer uma advocacia até de propósito por conta disso. Mas esses mentores, eles são responsáveis por tirar empresas hoje de situações difíceis por conta, eu falo que não é culpa sua, empresário. Se você está passando, às vezes, por um problema trabalhista, um problema tributário, né? Hoje a gente está, o fisco, vou falar da esfera estadual, a gente tem situações que o fisco impede, Priscila, que o empresário emita nota fiscal. Ele confisca bens. Ou seja, ele tem o poder de, do dia para a noite ir lá e fechar uma empresa. Então, são situações, aos nossos olhos, ilegais. Porque Certo. quem faz essa máquina girar, a economia funcionar, são os empresários. Então, nós acabamos tendo ali inimigos comuns, e vocês sabem muito bem do que eu estou falando, os bancos, são juros altíssimos, absurdos. Nada demais. Pois é. Mas isso eu falo, existem regras, eu trabalhei no banco, né? Então existem normas internas que você pode se apoiar ali, para de repente fazer uma revisão, tentar uma negociação administrativa, e muitas vezes o empresário ele não conhece isso. Não chega essa informação. Não né? chega, Priscila. Não chega. Mas quando a dificuldade vem, qual que é a solução que o empresário encontra? Tô com um monte de dívida, o cara vai lá, vou dispensar um colaborador. Vai mandando embora, né? Pois é. Isso gera o quê, Priscila? Não. Processos trabalhistas. Empresarial, Processo trabalhista. Porque quando ele começa a atrasar, quando ele começa a ter problemas financeiros, automaticamente ele vai deixar de recolher. Você vai entender. FGTS, Exatamente. né? E lá na Justiça do Trabalho, já está consolidado isso lá. Deve FGTS, pode entrar trabalhador com uma rescisão indireta. Gente, como se isso fosse a solução. Então, no lugar, ao invés do governo vir
e apresentar uma solução, ele agrava ainda mais o Aumenta problema. o problema, Pois né? é. E aí ele vem com essa dificuldade, ele fala, consegui aqui levantei uma grana legal, vou apagar o fogo. Aí o que acontece? Vem o fisco. E ó, Ó, você Bota- faturou 1 milhão, agora você vai ter que pagar o tributo. bota mais fogo ainda no negócio. Pois é. E agora? E como que ele vai pagar isso? Entendeu? E para ajudar, existem esses órgãos, né, que muitas vezes acabam fazendo essas, eu vou colocar atrocidades, né? Não é? Porque bloquear, por exemplo, uma nota fiscal é E algo bloqueia. gravíssimo. Como o empresário vai faturar? Como que vai? Pois é. Mas E aí, para como que faz? tudo existe solução. Para tudo existe solução. Não é o jeitinho brasileiro, não. Não é o jeitinho brasileiro. Hoje, eu falo, é por isso que existem os advogados que são previdenciaristas, os que são criminalistas, os que são trabalhistas, e assim vai indo. Cada um numa área. Pois é. Dentro da advocacia boutique, tá? A nossa área é a área empresarial, mas eu trabalho junto com uma startup, que é onde eu me Certo. apoio. Essa startup, Priscila, ela tem doutores do direito. E lembra que eu falei que o direito empresarial é muito rico? Sim. E é mesmo. Então, às vezes, vem algumas matérias, alguns temas que não é do nosso dia a dia. Você pode até fazer uma pós-graduação em direito empresarial e não terá isso lá dentro. Então, a startup, ela nos alimenta com pareceres técnicos. E dentro do parecer técnico, eu consigo, uma vez que eu sou especialista em processos e procedimentos, Certo. não me importa muito qual é o recheio do bolo. Eu sei fazer, mas eu preciso da receita. Então, muitas vezes eu pego a receita na startup, que são esses doutores do direito que nos Sim. fornecem esse esses suporte. pareceres, exato, e já vem a solução praticamente montada. E é onde eu consigo fornecer soluções de diversas áreas do direito Para as empresas. para os meus clientes. E como eu tenho essa proximidade B2B, eu resolvo uma vez, a segunda, quando chega a terceira, a quarta, a gente já consegue estar caminhando sozinho ali, tá? Sem Então, problema nenhum. pois Isso é. que é bom. Pois é. É óbvio, né? Você trabalhando nessas grandes financeiras e tudo mais, trouxe essa experiência Exato. para a vida, né? Você acha que, como que eu posso te perguntar isso? Te ensinou a não cometer de novo alguns erros trabalhando dentro dessas financeiras, Exato. grandes financeiras? Exato. Priscila, eu olho sempre para o colaborador como uma pessoa. Então, o que eu digo às vezes para alguns clientes, olha, você ter um colaborador que não está registrado, você não ter um contrato, hoje está na discussão de novo, da Suprema Corte mudou o entendimento de novo a respeito da terceirização. Ó, suspende os processos, volta os processos, suspende os processos, volta os processos, né? Que novela. Pois é, assim como está vindo aí também a extinção da jornada 6x1, Então, que eu já conversei com alguns clientes, quem sofre, aqueles que trabalham com processados, por exemplo, padaria. padaria. Como que uma padaria, Restaurantes. pessoal, né, vai lidar com uma situação como essa? Eu tô olhando para pessoas, tá? Foi os Sim. aprendizados que você me perguntou aí. Mas ele olha para as pessoas e fala, cara, eu vou mudar a jornada de trabalho dele, vou fracionar, você vai trabalhar uma parte de manhã, uma parte à noite, vou fechar um período do dia. Eu vou trabalhar de segunda a sexta-feira, fecho a padaria sábado e domingo. Peraí. Só que quando você trabalha com processados, Priscila, existem algumas produções que você faz que às vezes demora um dia para ficar pronto, massa de pão. Então você perde, porque primeiro, eu não posso deixar um estoque grande para sexta-feira, Sim. porque senão vai estragar a mercadoria. E quando chega na segunda-feira, eu também abro com um pouco estoque. Não tem nada quase. Então, é um projeto de lei que vem, que foi aprovado ali, né, praticamente a gente está aguardando só uma última aprovação, mas que ela vem do dia para a noite. Não foi aberta uma discussão com os sindicatos, com associações de classe, para que a gente pudesse discutir. Com os mais, tipo, não os mais interessados, né? Mas com todos os interessados. Exato, para que nós pudéssemos entender isso melhor. Sim. Porque assim, ao mesmo tempo que eu tenho posso ter uma redução da jornada, porque pensa, até então a Constituição Federal diz, a jornada de trabalho são 44 horas semanais, 220 mensais. Certo. Se eu reduzir essa jornada, onde eu vou impactar? No salário do colaborador, não vou ter outra coisa. Ou qual que é a solução que o empresário vai encontrar? É isso que a gente tem discutido. Cara, eu vou ter que aumentar o valor do pãozinho porque eu vou precisar Vai ter que contratar novos
colaboradores para suprir essas lacunas. Então, olha o efeito avalanche que está vindo por aí. Eu vejo o barco afundando, né? Eu vejo o barco afundando. Pois é. Com tudo isso. Hoje, Priscila, eu digo, eu vou reforçar, mentores, tá? Bons advogados, bons contadores e bons mentores. Os profissionais estão se movimentando, os empresários, os CEOs, TCOs e companhia, vêm para a mentoria como as que nós estamos produzindo aí, né? Eu recentemente fiz uma aliança com o Rodrigo Bueno. Rodrigo é um cara fantástico, é o cara de processos e procedimentos. Entende muito de gestão, entrega soluções para você escalar o teu negócio. Então, buscar soluções alternativas ao que o Estado está nos impondo. Certo. Então, existem solução para tudo. Você só precisa estar caminhando com as pessoas certas, que eu tenho certeza absoluta que as fronteiras, a tua visão começará a ser aberta. É isso. Sim, é sobre isso. Morar nos Estados Unidos, óbvio que te deu um grande aprendizado, uma outra visão de tudo. E como foi retornar? Cara, e aí você tocou na ferida agora, hein? Como foi voltar? Eu só contei a parte boa, essa mulher, vou falar pra você. voltou? Nesse lugar nós vamos abrir a caixa preta e vamos Exatamente. contar tudo. Tudo. Por que voltou? Pois Como é. foi voltar? Bom, antes de eu retornar, eu tive uma proposta de 2 pastores lá. Certo. Eles iam me ajudar. Lá nos Estados Unidos você não abre o escritório, você compra uma filial. A boutique tipo um associado, né? Exato. O que acontece hoje? A Universidade de Syracuse, que fica em Nova York, fez uma parceria com a ASP, que é a Associação dos Advogados de São Paulo. Vou dar uma mini mentoria aqui. Tem coisa boa vindo por aí. Tem coisa boa. Já ajudei muitos advogados. Nós estamos formatando algo. Lógico que nossa prioridade sempre são as empresas. Mas os advogados que estão iniciando na área empresarial... Sim. E aí o que acontece? Hoje você consegue fazer um mestrado, Priscila, por metade do preço. São $50 mil hoje um mestrado de qualidade, Sim. como tem lá nessa universidade. Mas através dessa parceria com a ASP, você consegue pagar 50% do valor. Então cai para $25 mil. Se formou lá, você já está apto ou apta a prestar o exame do bar, pessoal. Então prestou o exame e passou? Super Lawyers, sejam bem-vindos. Olha que bacana. Né? E aí você precisa buscar o apadrinhamento. Hoje os advogados, eles fazem uma cartinha, uma recomendação ali no bar, e você está dentro do mercado norte-americano, trabalhando com o direito migratório, o direito internacional privado, enfim. Tem temas que a gente consegue advogar daqui, como o direito internacional privado, situações que envolvem direito do trabalho, contratos internacionais. Nós colocamos algumas cláusulas ali e tudo. Eu vejo que assim, há um ganho muito grande lá nos Estados Unidos, Priscila, porque lá eu não tenho um emaranhado absurdo, complexo de leis como a gente tem aqui no Brasil. Certo. Lá eu trabalho com o denominado common law. O que é isso? É um direito regional. Tanto que as justiças lá, literalmente, ela é estadual. Então, eu morei em Atlanta. Então, eu tenho no Tribunal da Geórgia ali, né, as decisões que resolveram questões locais. Certo. Então, o advogado, quando ele vai se formar, e outro grande avanço que tem lá nos Estados Unidos, você não vira um generalista igual aqui no Brasil. Você já se forma e se especializa num determinado ramo. E quando você entra no determinado ramo, você vai estudar o quê? As decisões do tribunal. Então, ficou muito mais fácil, muito mais especializado e muito mais fácil, eu vejo assim também, do ponto de vista técnico, de você trabalhar nos Estados Unidos como advogado, como lawyer, do que no Brasil. Fora outras questões, porque lá você tem uma liberdade maior. Eu lembro que eu passava nas highways, ou no próprio aeroporto, quando você chega no aeroporto de Atlanta, tinha lá os outdoors de advogado, falando, olha, esse ano já recuperamos tantos milhões aqui, né, de indenizatória por acidente de trânsito. Eu dava risada lá, eu falava que, desculpa o termo aí, né, eu também sou negão, os negão, o que eles faziam lá, Priscila, pra você ter uma ideia? Às vezes você viu uns acidentes, eu não acreditava. Eu acho que eles puxavam o freio de mão para vir outro atrás e pum! Por quê? Pensou? Por conta das indenizações que eram altíssimas, Priscila. Então parecia que eles tinham prazer em se acidentar, porque lá o seguro também era obrigatório.
É diferente do Brasil. O Brasil nós temos um seguro obrigatório que não funciona. Não. Você é obrigado a ter um seguro particular. Você paga 2 vezes, lógico. é? Então, o que acontece lá, com essa questão do seguro obrigatório também, em contrapartida, quem não pagasse era preso. Tá. Passava no farol vermelho, era preso. Então, a norma que regulamenta a sociedade lá, ela é mais robusta, mas em contrapartida ela funciona. Então, por exemplo, se você se acidentou lá, cara, fica tranquilo. Não é igual no Brasil, que você bate no carro de alguém, o cara desce e vai te matar. Exato. Te mata, às vezes. Pois é. Lá não. O cara bateu no seu carro, você vai descer. Eu falo, o pessoal lá nem descia do carro. Já falava, tô travado. Mas era uma batidinha de leve. Não toca em mim. Quando você ia ver, minha filha, chegava corpo de bombeiro. Ambulância. Não é SAMU, né? A ambulância. Viatura da polícia. Priscila, era coisa de cinema. Incrível. Literalmente igual os filmes. Pois é, mas por que chegava todo mundo daquele jeito? Porque quem pagava a conta depois era a seguradora. Eu vou falar baixinho. Ninguém sabe. Pois é. Mas e quando não tinha seguro? Lascou-se. Lascou-se. Só quem já ficou doente nos Estados Unidos sabe o que é isso. Eu fiquei. Sem seguro. Mulher. Lascado. Doente. Cara, eu era estudante. Todo Estudante não ferrado. foi muita coisa. Não. Aí eu tive um problema de nervo ciático. Ainda de nervo. De nervo. Ficou travado. Vai vendo. No Brasil, quando você tem problema de nervo ciático, quem já teve sabe. Você corre pro hospital, vai acontecer quando chega lá? Toma uma injeção. Toma uma injeção. Lá não. Eu fui, passei no médico, o doutor super educado. Virou pra mim, você tem seguro? Falei, I'm sorry. Não. I don't know. Não. No problem. Aí ele me atendeu, pediu desculpas porque eu tinha adoecido no país dele. Olha a educação. Olha a educação. Um exemplo. E aí ele receitou, porque lá você tem... tudo praticamente é por manipulação. Sim. Uma pílula, pessoal. Tomei, no outro dia eu estava sarado. Zerado. Mas passou 30 dias, chegou a conta. Ui, aí você estava zerado mesmo. O bolso vazio. Bolso vazio. $3.000 pro médico olhar pra mim e me receitar uma pílula. Mas pensa bem, ele te pediu desculpa por você adoecer no país dele. Pois é, eles... Ele foi educado. Sabedoria. Tá vendo? Sabedoria. Ele foi sábio antes de enfiar a facada. Fiz muitos amigos lá, Priscila. Tenho clientes lá até hoje, que a gente Ai, resolve que algumas bom. situações pra eles aqui no Brasil, né? Sim. E eu falo, pessoal, você ter uma vivência, uma experiência internacional, seja nos Estados Unidos, seja em outros países, né? Na Europa, por exemplo, vale muito a pena, porque a gente começa a comparar um pouco o outro e vai sedimentando cada dia que passa. Se você perguntar hoje qual que é o melhor local para você, eu falo, cara, eu vou dizer, eu estava no Walmart, saí do Walmart e veio um rapaz até mim, até uma boa aparência, né? Aí ele perguntou para mim se eu tinha... Do you have a coin? Aí eu olhei para ele e falei, não acredito. O cara é americano, dava para ver pelo sotaque dele, Sim. e tá pedindo esmola. Em outras palavras, nunca vai ser o local. A prosperidade está dentro de você. Cada um. O que está faltando? Você ativar isso que está dentro de você. Pode estar passando por processo trabalhista, bloqueios tributários, problemas com o banco, mas tenha certeza absoluta, tem solução para isso, pessoal. Não entre numa depressão, como eu já passei por situações como essa, que às vezes você precisa orar pela pessoa. Exatamente. Ora por ela, conversa, explica, porque isso tudo é um chamado. E olha, a árvore que está tomando pedradas é porque tem fruto aí. Então, isso não está vindo para te matar. Está vindo para o teu crescimento. Porque por trás de você, empresário, tem uma família. Aliás, Uma não, aqueles né? que têm funcionários, várias famílias. E se Deus te colocou nesse cargo, pode ter certeza, porque você vai dar conta do resultado, vai dar conta do negócio, sim. Tá bom? É isso. Tá vendo? Segura aí. Calma que você vai falar mais ainda. Eita, disse que gosta de falar, mas vai falar. Segura aí que tem um merchanzinho, a gente volta já já. Eleve o nível da sua marca. Design gráfico e gestão de mídias sociais. Com identidade visual premium. Siga @marmoxdesign e entre em contato. E voltamos com tudo. Ou com nada, né? Vai que ele não entrega nada mais, ele guarda tudo pra ele agora. Mas eu quero saber o porquê da advocacia de boutique. Qual foi
o maior interesse de sair de uma advocacia convencional, né? Para ir para uma de boutique? Exato. Priscila, hoje, todas as áreas, não apenas a advocacia, mas ela foi impactada, tá? Já foi a época que o advogado, ele dava aquele discurso, ele enchia o peito e dizia, eu tenho 10 anos de experiência, eu tenho 15 anos de experiência. Cara, hoje eu digo o seguinte, eu tenho 10, 15 anos de projeção para o nosso crescimento. Certo. Hoje, quando eu falo advocacia boutique, eu estou dizendo novos instrumentos, eu estou falando sobre métodos, eu estou falando sobre um atendimento personalizado que nós buscamos no modelo boutique, que é o IAB Advocacia Boutique, entregar para os nossos clientes, tá? Então, hoje, por exemplo, nós temos um sistema, Priscila, que é muito a ver com a boutique, isso é um diferencial, é uma ferramenta SaaS, tá? O que é o SaaS? O SaaS é um site inteligente. Tá. Então, Tipo uma IA? similar a uma IA. Tá. Ela é produzida através de inteligência artificial e inteligência jurídica, que no caso seria a minha. Sim. Isso, com a nossa base de experiência jogada lá dentro. Tá. E aí o que acontece? O que eu entrego nesse site inteligente? Eu vou falar primeiro da parte de fora, depois eu vou dizer internamente, tá? Então, na parte externa, quando o cliente pesquisa lá no Google IAB Advocacia Boutique, ele vai se deparar com um site onde ele encontra de forma estruturada diversos artigos jurídicos personalizados. Certo. Por exemplo, só dando um exemplo aqui. O sócio está inadimplente. O que eu faço? Ou, eu preciso de um advogado na cidade de Mogi das Cruzes que seja especializado em empresarial. Pode ser que ele caia num artigo meu. Entendi. Tá? Quando ele entra lá dentro, ele vai passar a ter uma experiência. Que experiência é essa? Uma das ferramentas que eu coloquei lá, inclusive inspirado no site do Banco Inter, não estou fazendo aqui merchandising de nenhum banco, né? Mas eu coloquei um botão lá que ele clica e ele vai ouvir o artigo. O que eu estou dando? A acessibilidade. Sim. Mas não para aí. Além do artigo ser bem fundamentado, eu também entrego ferramentas jurídicas de apoio para o dia a dia do empresário. Por exemplo, quero fazer um cálculo trabalhista, simular a dispensa de um colaborador. Você consegue fazer lá dentro. Quero fazer um diagnóstico para verificar quais são os principais instrumentos aqui dentro da minha empresa, se eu tenho ou se de repente já esteja defasado. Qual que é o período mínimo que eu preciso fazer uma atualização? Eu tenho lá uma ferramenta de diagnóstico, chama-se Raio-X Empresarial. Eu vou lançar e eu digo, você que é empresário, tem um diferencial, um dos diferenciais. Esses dias eu vi uma empresa que eles começaram vendendo, Priscila, capinha de celular. Capinha de celular. Dá dinheiro? Cara, curiosamente, toda esquina tem uma, não é? Pois é. Só que eles tinham um diferencial. Eles estavam faturando R$1 milhão por mês vendendo capinha de celular. Será que era só isso? Pois é. Uma coisa estranha aí. Olha a sacada que o empresário teve. Ele inventou a própria marca e ele produzia os carregadores com a marca dele. E ele deixou de ser mais um e passou a ter um diferencial no mercado. Tá bom? Entendi. Olhando para esse mercado dos inventores, uma das ferramentas jurídicas que nós colocamos dentro lá do IAB Advocacia Boutique é justamente a consulta de marcas e patentes, que muitas pessoas têm essa dificuldade. Olha, eu quero lançar uma marca, onde eu consulto? E fica, né, olha, você paga alguma coisa, não paga? Então, lá dentro eu tenho um artigo onde eu literalmente esgoto todas as dúvidas do empresário e deixo o link lá para ele consultar dentro da nossa ferramenta. Certo. Então, esses são os diferenciais externos. E agora vamos pro interno? Bora pro interno. Porque o interno, a água até secou já. Secou a água aqui, produção? Produção. Internamente, o que nós entregamos lá? Eu penso nos meus colaboradores, tá? Então, eu integrei a minha ferramenta dentro eu tenho um board lá, e cada colaborador meu tem a área dele. Certo. Então, hoje nós recebemos as publicações pela nossa ferramenta IAB Advocacia Boutique. Essa ferramenta já classifica, já fala se tem prazo, qual é o prazo. Então, isso ajuda muito usando a IA
para eliminar aquele serviço repetitivo que o advogado fazia antes. Eu tinha que ter um controller antes. Hoje eu não tenho mais o controle. O controller, né? Que é um profissional específico só para cuidar. isso. Pensa, uma advocacia que teve um dia, por exemplo, que vieram 80 publicações. Para o advogado fazer o tratamento, não é fácil. E fazer a divisão ali por área, não é fácil. A gente precisa contar com a inteligência artificial ao nosso favor. Então, ela faz esse tratamento. Também está integrado lá o WhatsApp. Então, o cliente manda uma mensagem. Hoje, o nosso atendimento lá, quem faz é a Sofia. A Sofia é a minha inteligência artificial. Certo. Então, ela já faz uma triagem. Hoje eu tenho 2 WhatsApp lá. Um seria o cliente que acabou de chegar. Ela faz a função de SDR, tá? Que é o tratamento, a qualificação do cliente. E aí, conseguimos fechar ali aquele contrato através do nosso closer, que nós ligamos para o cliente quando ele entra na nossa base, por exemplo, através dos artigos jurídicos que ele leu, através de uma ferramenta, ou através dos nossos criativos que nós produzimos e impulsionamos muitas vezes, né, com o Google ADS, enfim. E aí, fechou o contrato, já vai para um outro WhatsApp nosso, que a gente chama de saque. E ali já é o tratamento feito diretamente pela nossa secretária, que é muito bem qualificada, e ela passa ali os andamentos do processo e tudo mais. Então, além disso, dentro da nossa base, nós fazemos todo o tratamento do cliente, de quando ele chega até quando ele finaliza. Tudo, Priscila, sem sair da nossa ferramenta. Esse mês, nós estamos lançando, dentro da nossa ferramenta também, uma área específica para cursos e treinamentos. Certo. Onde as dificuldades que os empresários estão tendo, por exemplo, reforma tributária, eu vou ter um curso lá dentro, para explicar, seja, no caso, para o contador dele, para o contábil dele, para ele poder se apoiar. Certo. A NR1, que é uma palestra que nós já estamos ministrando, vou fazer uma versão online lá também. Tá em alta, que Isso. sabe O que fazer, como vai fazer. acontecer. Então, esse é o nosso trabalho. A NR1, por exemplo, eu certifico os líderes, né, os colaboradores, e encaminho para ele ali praticamente um checklist de implementação, como 2 ferramentas que são muito importantes, né? O RH, como um apoio, e o canal de denúncia, Priscila. O canal de denúncia, uma das doenças psicossociais é justamente vem decorrência do assédio. Então, o colaborador, ele é assediado, não estou falando sexualmente, porque também inclui, né? Mas, às vezes, moralmente por um diretor, no caso, por um supervisor, e, às vezes, por que esse supervisor, ele assediou? A postura dele, que muitas vezes ele também não sabe, às vezes ele fala alto, tá? Que, de repente é o jeito dele, ou mais, né? Exato. Ele não tá sabendo lidar com... Exato. Eu dou um exemplo simples também. Às vezes você delega, né? O empresário precisa fazer isso. Aquela regra dos 80-20, né? Mas você precisa delegar. Então, quando você estrutura uma equipe, às vezes o teu líder delegou uma tarefa para uma colaboradora, só que ele não informou para ela como ela precisa fazer. Só delegou. Ela vai, entrega, aí sobe para você, empresário, você olha e fala, não, tá bom, volta para ela. Para o trabalhador, cada um entrega de uma forma. Então, o que acontece? Isso vai gerar um retrabalho e vai gerar um estresse. E aí vem as doenças psicossociais. Cara, é coisa tão simples, mas as pessoas não têm acesso. Tipo, não é falado, né? Não é isso. Ó, não é falado. Você falou o ditado que eu digo. Não é falado. Empresário, tudo que é importante precisa estar escrito, tá? Às vezes não tá, né? Não, quer o campeão? Né? Quer o campeão? Bora. Acordo de sócio. Aí. Ninguém faz. Temos 2 players aí. Um saiu na rede social para comentar, e o outro vai lá com o direito de resposta. Você abre o contrato deles, o que tá lá? Não tem cláusula de atualização, não tem multa, não tem nada. Tem nada. Por quê? Porque não tiveram um jurídico especializado para poder se resguardar. Sim. Eu falo, gente, se Deus me livre, ninguém sabemos quando o nosso dia irá chegar. Sim. Mas e se chegar para um sócio? Já pensou que vai acontecer? Fica? Por isso temos os acordos de sócio, justamente para prever esse tipo de situação. É proteção. É zelo pelo... Prevenção, Pois né? pelo negócio que não foi fácil você construir, né? O povo não sabe. Pois é, né? pois é. Eu acho que os empresários, tanto como nós, funcionários, vamos se dizer assim, os CLTs, enfim, eu acho que nós somos tão desinformados, tanto dos 2 lados. Verdade. Parece filho abandonado, sabe? É verdade. Não é? Eu acho que o brasileiro é muito abandonado de lei. Isso.
Nós precisamos nos servir um do outro, Exatamente. sabe? Por isso que o que acontece hoje, né, na advocacia boutique, nós nos aproximamos muito da parte administrativa da empresa. Por isso a importância de nós estarmos em mentorias, tá? Eu falo, você é advogado empresarial, você precisa estar onde o empresário está. Sim. Então vai participar dos cursos, dos eventos, vai entender de contabilidade, vai entender de termos de inglês que são voltados para a área de business. Né? Porque se você não falar a linguagem do teu cliente, você vai perder. Ou você não vai saber surfar essa onda que está vindo por aí. Então, e aí como que fica? O advogado que se destaca, Priscila, é o advogado que vai além. Tá? Uma das coisas que eu sempre falo lá no escritório, eu preparo meus clientes para audiência, por exemplo. Sim. Cara, eu treino ele. E eu falo, você está preparado, porque Deus me livre, algum dia você chegar numa audiência e o advogado não chegou, você vai saber tocar. Exatamente. Você precisa saber disso. Lógico, eu não estou falando que o empresário ele tem que largar toda a empresa dele para fazer audiência, até porque Não. o foco não é esse. Mas eu faço Mas tem que questão saber. de ensiná-los a respeito dos direitos que muitas vezes ele não aprendeu na Ele tem que faculdade, saber. não aprendeu na vida. Não é que nem você mesmo disse que você, fazendo faculdade de Direito, você não aprendeu muita coisa. Verdade, Você foi aprender na raça, é verdade. né? Quebrando, se levantando. Quebrei, como eu te falei, Exatamente. Teve que aprender na dor, é verdade. né? Que nem toda faculdade ensina. Por isso, uma das coisas que eu me conecto, Priscila, com os empresários são essas dores que eles têm. Porque muita coisa que você passa, eu também passei na pele. Sim. Então, eu sei o tratamento que necessita ser realizado, né? Eu falo que é como um médico em relação ao corpo humano. Exatamente. Você vem ali com uma doença, o meu trabalho é fazer o diagnóstico disso e trazer uma solução. Um tratamento para isso. Exato, exato. Vem as preocupações, vem os processos e tudo mais. Eu falo, cara, vamos buscar congelar, né, isso tudo que está acontecendo, e minimizar, porque essa maré vai passar. Só precisa de um pouquinho de trabalho, com determinação, com responsabilidade, com método, mas você vai conseguir passar por esses períodos aí, né? Que Não felizmente esses vem. perrengues. Nem me fale. Pandemia foi uma delas, né, Priscila? Não é? E que perrengue. Pandemia foi uma delas. Cara, é o meu discurso. Gente, tem um fundo de caixa. Eu sei que é difícil. Às vezes você tem 2, 3 cobradores, pessoas que estão te cobrando. Cara, segura um pouco. Faz a gestão disso, mas faz o teu fundo de caixa. Até quando você começar a equilibrar, aí você começa a pagar a galera, talvez não com fundo de caixa, mas com o lucro que vai entrar dentro da tua empresa. Sim. Porque se você fizer isso, você se prepara para situações como acabamos de passar, a pandemia. Então, eu até brinco, pessoal, né? Tem muita gente que fala, o ideal do fundo de caixa são 3 meses. Eu falo, cara, 6 meses a 1 ano. Pega a pandemia como exemplo Sim. e você não vai passar por perrengues e nem vai fechar teu negócio por conta disso. conta Não dá para contar com o governo, Priscila. Imagina Não que dá. governo. Cara, nos Estados Unidos, sabe o que o governo fez? Fulano de tal, você declarou imposto de renda? Declarei. Quantas pessoas tem na sua casa? Aham. Tá, tem 4 cabeças. Ótimo, vou te pagar 4 salário mínimo. Pagava $4.000 lá Tá vendo? por mês. No Brasil aconteceu assim? Não. Oi, Brasil. Imagina. Pois é, eu vou te dizer, não levanto bandeira de direita nem de esquerda, mas eu sou Brasil. Temos que exercer o patriotismo. Sim. Temos que pensar no próximo. Como que eu penso no próximo? Vou falar do empresário, pensar nos teus colaboradores. Né? Como? Fazer com que eles literalmente sejam pessoas que vão trabalhar felizes. Priscila, o colaborador, empresário, ele é uma pessoa que está empreendendo dentro do teu negócio. Então, sem ele, o teu negócio trava. Não vai pra frente. Então, eu sei que é difícil, mas, sabe, um fundo de caixa é bacana, um seguro empresarial também é bacana, porque você nunca sabe, Priscila. Algum dia que alguém vai acordar e falar, vou processar uma das empresas da Priscila. Então, né? pode processar todo Você não sabe. Às vezes eu tive um caso recente de um mini mercado, olha o que aconteceu. A cliente foi pagar uma conta lá e o danado do cartão não passava. Eita, lasqueira. O gerente veio, falou assim, dona, o cartão não tá passando? Ela era cliente já. Não tem problema, pode ir tranquila, amanhã a senhora vem e passa o cartão. Muito bem. Ela chegou no outro dia, Priscila, e falou, descontou aqui. Descontou na minha fatura. Eu estou me sentindo constrangida. Resultado, ela entrou com processo. Entrou com ação contra o mercado.
ganhei a defesa na primeira instância. Certo. Ela recorreu, não é que o tribunal reformou, condenou o mercado a pagar um valor irrisório, R$2.000. Certo. Mas eu falei pro dono do mercado, ó, fica tranquilo, porque como foi um erro da maquininha, a gente paga Depois. e eu processo a maquininha, eu não vou colocar 2.000, vou te colocar um valor maior no seu bolso. Teve uma outra situação desse mesmo cliente, que ele recebeu lá, do nada, Priscila, uma fatura, a fatura da Enel, que tanto tem falado das chuvas danadas aqui, Sim. né? E o que acontece por aí, né? Os grandes apagões e tudo mais são erros, tá? E aí ele recebeu uma conta lá, R$7.000. A média que vinha, 3.000, 4.000 a mais. Pois é. Eu olhei e falei pra ele, cara, paga. Já conhecia meu cliente, paga. Ele pagou a conta, me deu. Entrei com processo, que eu também faço, eu faço a parte preventiva, faço defesa, mas também entro com ação a favor da empresa. O juiz condenou a Enel em pagar os 7.000 em dobro, mais 7.000 de dano moral, R$21.000. Isso é uma advocacia estratégica, Certo. que pensa não apenas na defesa, mas também, né, em buscar ali uma justiça quando a gente se depara com situações como essa. Usei não apenas o direito empresarial, mas alguns instrumentos que a gente tem, outras normas, né? Por isso eu falo a importância do advogado estar atualizado Saber, né? saber dos processos e procedimentos dentro de uma empresa. Esse é o diferencial da advocacia boutique que você não vai achar no advogado generalista. Não adianta. Não porque adianta. Generalista, como você diz, é geral. Pois é. Aí, às vezes, não... As brechinhas ficam muito abertas. Pois não é. consegue pegar as brechas. Exato. Aí deixa sempre escapar alguma coisa. Olha, Priscila, e fora que eu digo, é mais caro você contratar um advogado para apagar o fogo, porque o processo trabalhista já aconteceu. Já foi. O bloqueio na tua conta já veio. Sim. Então o cara vai cobrar lá hoje a tabela da OAB, fala de 20% a 30%. Por exemplo, eu recentemente vi uma cliente no escritório, eu olhei e falei, olha, R$50.000. A menina tinha trabalhado 8 meses. Certo. Eu virei pra ela e falei, ó, nesses 8 meses que ela trabalhou pra você, você fez isso de lucro? Ela deu risada, falou, doutor, eu não fiz isso. Eu falei, pois é. Só que aqui, o advogado coloca várias multas, multa de convenção coletiva, honorários de sucumbência. E aí, quando você vai somando, dava os Dá 50 aquilo mil. mesmo. Só que, assim, é risível do ponto de vista técnico. Meu Me Deus. perdoem aí os advogados de reclamante, né? Eu tô aqui como empresário, como um empreendedor, Sim. mas eu vejo uma falha ainda, Priscila, na legislação, e a gente precisa corrigir isso, tá? Preciso corrigir. Por que será que nos Estados Unidos não existe justiça do trabalho? Não Não é? tem. Você chega lá, e aí vamos supor que você tem uma empresa lá, tem muitas empreiteiras, tem colegas lá que são Muitas donos de empreiteiras, empreiteiras, né? E o que acontece? Você abre uma vaga lá. Ah, eu quero contratar o cara para trabalhar no side. Side é aquela parte externa das casas e tudo mais. Certo. Os mexicanos lá, eles fazem a parte de telhado. Os indianos são donos de postos de gasolina. Né? Os goianos trabalham em janela. Lá eu tive muitos amigos lá nisso aí, né? Que a gente conversava, tudo. E aí o que acontece? Aí você abre uma vaga. O trabalhador chega e fala assim, ó. Aí você fala assim, ó, eu vou te pagar aqui $200 diária. Certo. Aí o cara olha e fala, $200? Aí ele fala assim, eu cobro 300. Aí o que o dono da empreiteira faz? Trabalha hoje, deixa eu ver você trabalhando. No final do dia ele olha e fala, esse cara vale 500. Tá contratado. Priscila, se você for fazer isso aqui no Brasil, imagina o cenário. Você tem um colaborador que falta, trata mal teus clientes, faz corpo mole e não entrega. Você tem outro. Chega no horário, o cara é assíduo, o cara sempre atualizado, trata todo mundo como respeito, ele coloca dinheiro no teu bolso. Sim. Se você pagar um salário maior para esse e um menor para esse, sabe o que vai acontecer? Esse cara aqui vai entrar com o processo trabalhista, vai pedir equiparação salarial e você vai ter que pagar. Vai. Exatamente. Então existe um desequilíbrio absurdo que não é corrigido. As brechas estão... Pois é, o direito foi construído de forma injusta. Mas eu digo, gente, relação do consumo, tenho normas lá que eu defendo a empresa. Relação trabalhista, tenho normas que eu defendo a empresa. Relação tributária ou relação bancária, tem normas lá dentro de proteção para a empresa. Sim, porque... A própria Constituição Federal, o princípio da continuidade empresarial, é o que a gente usa, inclusive, nas situações onde o próprio Estado, que deveria cumprir a lei, Sim. vai lá e suspende, por exemplo, a emissão de uma nota fiscal de uma empresa. Gente, pelo amor de Deus.
Não cumpre a lei, né? Nem Pois ele é, cumpre a lei. e aí entra no que você falou. O empresário muitas vezes nem sabe que tem o direito. Não sabe. De jeito nenhum. É a tal das brechas. Fica aí tudo. Pois é, A ver navios aqui, sabe? pois é. Fica tudo jogado no vento. Nem me fale. Não, nós estamos terminando. Ai, Passou tão rápido, viu? É Como verdade. Passou rápido, tá vendo? Mas antes de terminar, tem mais um recadinho aí pra você. E eu volto já já com o bate-bola. É rapidinho. Hoje eu só tenho que agradecer o nosso coffee break do dia. Foi da Lu. Lua Nova. Bora chamar Lua Nova pro seu evento. Não tem erro, não tem erro. Ela acerta a mão em tudo. Uma palavra você fala o que vier na cabeça. Cuidado, tá? tudo bem. Justiça. Equidade, Empreendedorismo. propósito, Fé. a base de tudo. Liderança. A essência do empreendedor. Família. É a minha base. Estados Unidos. Crescimento. Uma decisão de vida. Me tornar advogado empresarial. Brasil. A terra da prosperidade. Inteligência artificial. O futuro. Um livro. Pai rico, pai pobre ou Código da Empresa Inteligente, que é o meu livro. Olha lá, tá. Tomou? Desculpa falar duas, tá? Desculpa. Não, falei, Mas uma é o falei berço. o que vem na cabeça. Uma é o berço, depois vem o filho. Não é? É. Esse livro vai ser só pra... como que eu posso perguntar? Já abrindo um leque, que você vai voltar pra falar do livro. Se Deus quiser. Eu vou te trazer um exemplar. É pra dar as palestras ou qualquer empresário pode adquirir? As palestras são para a capacitação do empresário. Tá. Tanto que existe o mapa jurídico empresarial, que é o tema central das palestras. Aí tem vários temas lá dentro que já, na verdade, são as dores do dia a dia. Como que eu dou um feedback. Tá. E aí eu trabalho várias questões, tá? Como a NR1, que é um tema que está super na moda. Na moda. Mas aí a advocacia boutique, ela nasce nas dores dos empresários. Eu transformei as nossas soluções em instrumentos e ferramentas jurídicas. Tá. Estruturei uma equipe, treinei essa equipe para que elas venham a congelar esses problemas e muitas vezes eliminar, dependendo da situação. Então, tudo isso que compunha o mapa jurídico do empresário, o mapa jurídico empresarial, eu compilei dentro do Código do Empresário Inteligente. Boa. O Código da Empresa Inteligente. Bom. Então, lá dentro, eu tenho várias sacadas, Sim. eu trago alguns insights, trago decisões, trago exemplos, trago modelos, para que o empresário literalmente tenha um mapa da sua empresa. Tá? Certo. Tanto o pequeno empresário quanto grandes corporações. Uhum. Tá bom? Então, eu compilei aí nesses 15 anos, estou compilando, né? Toda a minha experiência de vida e de aprendizados que eu tive no decorrer dos anos. Arrasou. Um mentor. Cara, eu tenho... se eu falar só um mentor, vai ficar feio. Tá, mas eu vou falar o meu principal, Manuel Cunha, Apóstolo Manuel Cunha. Também é um escritor, Certo. tá? O Manuel, ele é o meu pai espiritual. É o cara que me deu o principal ensinamento que eu levo pra minha vida, que eu prego pra todo mundo, tá? Que o ser humano, ele precisa sempre tomar 3 decisões na sua vida. As 3 decisões mais importantes. A primeira, escolha a mulher da sua aliança ou o homem da sua aliança, tá? Se você escolher mal, né? Imagina o que vai Vai se acontecer. dar mal. Saiba escolher a tua profissão, porque também se você escolher mal, vai dar ruim. E por último, escolha o teu mentor. E eu sou injusto eu falar que eu só tenho um mentor. Então eu tenho esse mentor, que ele é um mentor espiritual. Tem o Bispo Sérgio Almeida, que é... O Bispo Sérgio, meu Deus do céu, ele tem tanto material. E uma das mentorias dele, ele me deu uma sacada que mudou a forma de eu atuar dentro do meu escritório. Certo. Tá? Eu tenho o Rodrigo Bueno. Rodrigo Bueno é um cara especializado em processo e procedimento. Inclusive, acabei de aliançar com ele, Priscila. Nós vamos fazer uma jornada aí de alguns eventos, tá? Palestras e treinamentos juntos.
Eu acredito que com isso eu vou ganhar muito com o conhecimento dele, ele comigo, mas principalmente os empresários vão ganhar bastante com isso também, tá? É um projeto que eu vejo que tem grande potencial, inclusive, da gente passar pelas barreiras do Brasil e para fora, por que não? Tá? Eu já estou buscando desenhar. Pois é. Porque tem muito empresário que está lá fora. Sim. E ele precisa estar antenado às coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Em todos os lugares, também acho. Não é? Por que não? Pois é. E, acima de tudo, o nosso mentor maior, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. É Ele a razão pela qual nós estamos aqui. Sem Ele, nós não seremos nada. Você pode fazer a melhor faculdade que tiver, se relacionar com as melhores pessoas que você, enfim, mas sem o Deus dentro de nós, nós não somos nada. Nós, com Deus, somos uma multidão. Exatamente. A gente sem Deus. Nada. Um hábito. Leitura. Não. Leitura. Difícil. É. Mas tem gente que gosta. Eu gosto de ler. Eu também. Eu leio muito, gostava Priscila. mais. Priscila, eu leio não só direito, porque eu acho direito muito chato. Direito é lição de casa. A gente tem que Não saber, é? tem que estar atualizado. Mas eu leio Clarice Lispector, eu leio Machado de Assis, eu leio Bula de Remédio. Eu também leio. Você já leu Bula de Remédio? Eu leio. Eu leio. Vamos beber. E ultimamente, só para finalizar a parte familiar, quando eu voltei pro Brasil, casei novamente com a Isabela Costa, que tá no meu sobrenome, uma mulher maravilhosa, a mulher da minha vida. E não fala dela Pois pra você é. ver. Os meus filhos, Priscila, vieram morar comigo, Priscila. Olha isso. João e Maria, Que Priscila. delícia. São crianças amáveis, super educadas, muito inteligentes. E eu ganhei de quebra a Laurinha, que é outra criança também super inteligente, amorosa, tá? São E três, recentemente nós adotamos o Timão, que é um cachorro que sofreu uma violência, veio com a patinha quebrada. Pô, tadinho. E hoje ele se sente amado e ele é o guardião da nossa casa, o que Timão. delícia. Curiosamente, Timão. Por que será? Por quê, né? Timão! É! Desculpa, galera. Passou. Quando eu me Foi. converti não foi fácil. Foi Pois foi- é, mas até o meu apóstolo, o apóstolo Manuel Cunha, é corintiano. Ele tem bom gosto. Um abraço à galera da RPN Rio para as Nações, hein? Ah, ele tem bom gosto. Sucesso. Cara, essa palavra, sucesso é algo que nós aprendemos, porque dependendo do local onde você nasce, é mais difícil, Só que é aprendável, Não é? tá? A gente consegue, Consegue. né? É o que eu falo, tá dentro de nós. Legado. Cara, esse livro é o meu legado que eu vou deixar. Eu acredito que os meus filhos, não sei, eu entrego na mão de Deus, né? São presentes que o Senhor nos deu. Mas o maior conhecimento, né, que nós podemos deixar para uma humanidade, como se você abrir a história da humanidade, nós tivemos grandes obras de artes, coliseus, né? São coisas que foram construídas pelo ser humano. Só que, atualmente, eu falo que o jogo está mudando, o mundo atualizou, e a moeda da vez é o conhecimento. Aqueles que dominam o conhecimento são os que vão, né, fazer com que a chave vire, sabe? É o que eu falo, a advocacia em si, hoje ela virou commodity. Porque hoje você pode pegar uma inteligência artificial, vai fazer uma petição melhor. Teve um estudo feito por Harvard, fizeram os testes lá, pegaram os melhores alunos e colocaram IAs para fazer. Resultado, as IAs passaram 60% a 80% melhor do que os alunos. Então, o direito virou commodity, assim como as outras áreas. Exatamente. Então, você precisa buscar o teu diferencial. Qual é o teu diferencial? Então, o meu diferencial é o legado que eu construí e eu vou deixar eternizado através do livro Código da Empresa Inteligente. É sobre isso. É. Agora, 3 perguntinhas do nosso podcast Conectados. Eu ia fazer uma pergunta para você. Então faça. Por que conectados com K? Cara, eu quase que eu não dormi pensando nisso. É o meu, Pessoal, pode falar. Vocês têm curiosidade ou não tem? é o meu diferencial. Uau! Por que eu ia fazer com você como todos fazem? Uau! Eu falo, eu sempre falo assim, né? Por que Deus me mandou desse tamanho? Eu falo, é pra perturbar. E quando eu perturbo de verdade.
Eu já te amava, agora Ama mais aí. subiu. Por isso com K. Por que com C? Todo mundo tem conectados com C. É verdade. Com K é meu K. Seja a mais. diferente, hein? Tá vendo? E se precisar registrar, já sabe, né? Ó, gritar, socorro! É, produção, tô vendo aí. O que te conecta com a vida? Não tem outra palavra se não fosse Deus, tá? Ele é o combustível, né? A nossa fé nele é o combustível. Todo dia, Priscila, quando eu acordo todos os dias, eu sempre faço uma oração de gratidão, sabe? Por mais um dia. A gente está passando numa fase muito difícil no Brasil, em que homens da minha idade, né? 40 anos, mais ou menos, do nada, teve um amigo nosso, estava lá na mentoria, no dia do Jogo do Brasil, o penúltimo jogo, o cara com 40 e poucos anos, amigo do Rodrigo Bueno, faleceu. Mas, Infarto, sabe? Então, a gente precisa estar com Deus. E uma coisa que até, inclusive, vai ser tema do próximo livro do meu mentor, é o que você está deixando, sucessores ou legado, tá? Então, é isso. sobre isso. Como você gostaria de ser lembrado? Tanto em vida quanto pós-morte. Tá. Olha, o cara que foi lá no futuro, pegou o que tinha de melhor e trouxe para hoje. É um profissional que busca estar à frente do seu tempo. Sim. O cara que não fez sozinho, mas ele descobriu talentos que acreditaram no projeto dele, que estavam com ele e que, portanto, o meu esforço é fazer com que essas pessoas também sejam lembradas por isso que nós estamos construindo, esse movimento aí. Priscila, eu falo, já estava mais do que na hora das pessoas boas se unirem. Porque quem está levando a maior fatia do bolo hoje, infelizmente, a gente sabe o que é. Você abre a mídia, você vê o que é. E é onde nós vamos nos apoiar, onde nós vamos buscar soluções, socorro para o dia a dia. Se não, advogados, contadores e pessoas que vão dar corretores, pessoas que estão em grandes empresários, como saiu quase agora aqui o Marcelo, pessoas que vêm e contribuem. Sim. Então, é a velha frase, né? O que vale mais, né? A voz dos maus ou o silêncio dos bons. Então, chegou a nossa hora da gente falar e se conectar com K, com pessoas igual ela, maravilhosa. Muito obrigada. E que eu já estou amando muito. Olha lá, tá vendo? Muito obrigada por ter aceito esse humilde convite. Que isso. De passar um pouco, ou melhor, um pedacinho só do seu conhecimento, porque é vasto, é amplo, tem muita coisa ainda pra gente explorar e A falar palavra sobre. é gratidão. Imagina só. Gratidão. Só temos vice-versa, uma troca. Gratidão, gratidão. Olha como ela é gratidão. linda, gente. Ela é linda. Eu falei pra ela quando eu cheguei a humildade dela, porque ela tem uma áurea assim absurda. Quem conhece ela pessoalmente sabe. Nós nos encontramos no churrasco e curiosamente eu tinha o tempo, agenda nesse dia bem corrida, ia pregar à noite para até encontro de casais, eu e minha esposa, e ela me chamou a atenção. Me aproximei da mesa, eu falo, Deus une o quê? Propósitos. Exatamente. Então, estou aqui por conta da porta que você abriu. E eu sou muito grato a você, Priscila, por o quanto você abençoa, através do podcast, profissionais igual eu, que muitas vezes não tem a voz, mas não tem aonde propagar. Então, você tem esse poder. Deus te entregou esse chamado. E você está cumprindo ele com excelência. Muito obrigada. Eu espero, né? Parabéns. Tá pelo menos na metade do caminho. Parabéns. Sobre isso. Parabéns. De dar voz a quem realmente precisa. Você é um anjo de luz. Obrigada. Deixa o anjo saber disso, meu Deus. Coitado. Mas muito obrigada mesmo. Mas antes da gente ir embora, eu tenho um presente pra você. Mentira. Eu tenho. Ah, não. Tenho presente. Cadê a produção? Vai falar alguma coisa agora, produção? Vou te dizer uma coisa. Oi, Segura aí. segura. Eu faço júri também. Lembra que eu falei pra você que eu trabalhei com juiz de direito? Poucas vezes na vida eu me prostro. Quando eu faço júri, eu sempre levanto a Bíblia e falo que eu não temo a lei do homem, mas a lei de Deus eu me prostro. E hoje eu quero me prostrar pra você. Pra receber o seu presente. Oh, meu Deus. Olha aí. Se aproveite para tomar um café e para
me levar pra cima e pra baixo. Mas você acha que vai ficar assim? Não. Edson, Vai por fazer favor. não? Eita, tem presente Você não achou que ia ficar assim, né? Você acha que eu sou bobo? Eu venho num local tão especial como esse, Peraí. numa noite que eu sei que ela tá cansadíssima, gente. E eu não ia trazer uma lembrança. E, aliás, minha esposa, Isabela Costa, bom. É. ela disse assim, leva pra ela. Aí eu falei, amor, o que eu compro pra ela? Não sei. Ela falou, leva. É um skincare, pessoal. E ela falou assim, recita pra ela essas palavras. É para você ficar ainda mais jovem. Eu tô precisada, gente, porque eu já tô nos 50 a mais. Eu já tô nos 50 a mais. Você fica quieto, produção? A produção falando aí, gente. Meu que Deus, gente. palhaçada. Gente, o que Olha o aqui. advogado mais faz? Toma café, né? Ó. Olha isso, que Olha aqui. amo, amei. Ó, um kit especialmente pro meu tamanho. Nunca mais meu café da manhã vai ser igual. Não, vai ser comigo. É verdade. Agora vai ser comigo e Caísa, claro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas relaxa, ela não vai ciumenta, não. Não, então tá bom. Então vai ser só comigo mesmo. Gente, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada por esse bate-papo tão engrandecedor. Não cresci, mas tudo bem. Eu tô do mesmo tamanho. Não saí disso, mas foi ótimo. A galera lá de casa aprendeu muito. E acho que agora os empresários vão começar a ficar mais de zóio aberto, sabe? Verdade. E ouvidos antenados. É verdade. Pessoal, busca aí um profissional bacana que vai contribuir com certeza. Hoje aqui foram apenas algumas ideias, alguns contextos que nós Alguns apresentamos para toques. você, mas já tem um norte, já tem uma direção. Já tem. É. E você que não é inscrito no canal, tá doido? Não balangou ainda esse sininho? Tá maluco? Balanga esse sininho. E outro, gente, vai ficar de fora dessas matérias, dessas entrevistas maravilhosas? Tá loucão. Não, gente, bora lá, porque todas as quintas-feiras também estamos na rede SPTV, às 21 horas. Galera, e tem outra coisa. Gente, hoje eu só tenho que agradecer o nosso coffee break do dia. Foi da Lua Nova. Gente, que buffet maravilhoso. Vem café, vem suco de abacaxi e hortelã. Olha que coisa chique, gente. Ninguém merece. Não, eu mereço, desculpa. Eu mereço, não tem essa, não. Uns lanchinhos, pãozinho de queijo, gente. Delícia. Gente, bora chamar Lua Nova pro seu evento. Não tem erro, não tem erro. Ela acerta a mão em tudo. Chama. E, gente, até o próximo programa. Ô, Lua Nova, espero que você esteja comigo. Beijo. Até semana que vem. Conectados com Priscila Menucci. Vem ficar ligado, cola aqui no canal. Conectados com Priscila Menucci. Conectando pessoas, histórias e emoções.